também no Instagram, no Facebook e também aqui no YouTube. A sua presença alegra o nosso coração. Hoje eu estou aqui para falar sobre o Projeto MAS. Esse é o nosso projeto de ação social. Nele, nós arrecadamos produtos de higiene, alimentos, roupas para montarmos cestas e distribuí-las aos abrigos que necessitam da nossa ajuda. Este foi um mandamento de Jesus: amar o teu próximo como a ti mesmo. E através desse programa, nós conseguimos cumprir a ordem do nosso Senhor e abençoar vidas. Para você participar, é só trazer a sua contribuição aqui no nosso templo. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando para falar de um assunto extremamente importante para nós que somos membros da IBMA, para os amigos, aqueles que nos visitam. Nós temos um plano de investimento para lá no final de 2027 buscarmos em Deus o que nós devemos fazer. Comprar um terreno, investir em algum prédio. Nós temos a possibilidade de contribuição mensal ou uma contribuição pontual. Se você se interessa em nos ajudar, se Deus tocar no seu coração, você pode nos procurar aqui na igreja, nas nossas redes sociais ou através dos dados bancários que estarão nesse vídeo. Que Deus os abençoe. Você vai participar com a gente com um pedacinho do reino de Deus. Passando por aqui para avisar você sobre a nossa agenda memorial. Começamos nossas quartas-feiras na presença do Senhor com o nosso grupo de oração às 8h30 da manhã. Essa é uma atividade presencial. Ainda às quartas, às 20 horas, nos reunimos para o nosso culto de oração, presencialmente e também por aqui no YouTube. Aos domingos, começamos na presença do Senhor às 9h30 com a nossa devocional, um momento mais íntimo onde compartilhamos o agir de Deus em nossas vidas. Atenção, esse é um momento somente no presencial, então fica aqui o nosso convite para você. Às 10 começa a nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos mais de Deus. Cada faixa etária tem a sua própria classe, desde o berçário até os adultos. Atenção, somente a classe dos adultos tem transmissão aqui no YouTube. Participe presencialmente conosco, traga suas crianças para aprender mais da Bíblia com uma linguagem própria para elas. Às 19 começa nosso culto de celebração ao Senhor. Também é transmitido por aqui pelo YouTube. As crianças também possuem um culto Kids com linguagem própria para cada faixa etária, assim como os nossos adolescentes, que possuem uma mensagem especial. Participe com a gente, sua presença é muito importante. Olá, irmãos da IBMA, amigos, aqueles que nos visitam, tudo bem? Passando aqui para falar de um assunto muito importante para nós, uma oportunidade que Deus nos dá de participar no seu reino de modo efetivo, com os nossos dízimos e ofertas. Se você quer participar junto com a gente desse ministério, fica aqui o nosso Pix, ou então, o que é melhor ainda, você tem a oportunidade de participar de um dos nossos cultos e contribuir. Que Deus o abençoe e retribua aquilo que você tem investido no reino de Deus. Muito obrigada pela sua presença aqui e que o Senhor fale ao seu coração ao decorrer deste culto.
adoramos essa atuação. Que tome o teu lugar. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Tá fraco, hein? Boa noite. Amém. Vocês já cumprimentaram quem está aí do seu lado? Dê uma boa noite para quem está ao seu redor. Você já cumprimentou? Fala assim agora. Que alegria poder adorar o Senhor com você. Vai lá. Amém. É muito bom estar aqui. Eu fiquei alguns domingos sem comparecer, eu tive alguns probleminhas podológicos, se eu posso chamar assim, mas agora eu estou bem, graças a Deus. E a tecnologia é muito boa, glória a Deus, mas assistir o culto em casa é totalmente diferente do que está aqui. E falando nisso, já uma boa noite para quem está em casa, que Deus abençoe sua vida, e assim que você tiver a oportunidade, vem aqui adorar ao Senhor em comunidade, em união. Deixa eu já cumprimentar, dar um feliz dia dos pais para todos os papais, que o Senhor abençoe sua vida, seus filhos, a sua casa, em nome de Jesus. E aproveitando o dia dos pais, eu queria ler um versículo que se encontra em Salmos 103, versículo 13, que diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem. Amém? Aqui a Bíblia vai nos ajudar a entender o amor de Deus Pai com o amor de um pai. Quando a gente fala da palavra pai, a gente logo pensa em amor, proteção, carinho, ensino, repreensão. É aquele que cuida e é aquele que ensina o caminho que a gente deve andar. A expressão se compadecer, ela se refere a você ter empatia, você olhar para alguém com olhos de misericórdia, que é exatamente como o nosso Deus olha para nós, com olhos de amor, de carinho, de bondade, de misericórdia. E eu não sei você, mas caso você não tenha tido um pai presente, um pai aqui terreno, que te deu tudo isso, que nessa noite você possa se lembrar que tem um pai celestial, que olha para você, te chama de filho, que assim quando uma criancinha cai, um pai estende a mão para levantá-la, existe um Deus Pai que estende a mão para te levantar, para te salvar do seu pecado, para te libertar, para te dar uma vida nova, uma transformação, porque Ele se compadece daqueles que o temem. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos, ore agora ao Senhor, entregue o seu culto a Ele. Deus, muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor cuidou de nós, a sua graça, a tua mão esteve sobre a nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor olha para nós com olhos de um pai misericordioso, gracioso. Falta adjetivos, Senhor, para nós expressarmos tudo aquilo que o Senhor é. Mas o Senhor é um pai que tem um adjetivo que nenhum pai terreno tem, que é a salvação. O Senhor é um salvador. Que nessa noite o Senhor possa, Pai, tocar corações e que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, e que todos os dias nós possamos te colocar no centro da nossa vida. Que nessa noite o Senhor possa, Deus, receber o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Esse é o nosso Deus Emanuel, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. Vamos cantar sobre isso, amém? Conosco vive em nós, herança dos justos, riqueza dos santos.
das águas, e os montes se derretem em sua presença. Toda a criação, cante. Toda a criação celebra essa grandeza. Emanuel, Emanuel. Ele é digno, Rei da paz. Ele é santo, grande, justo e fiel. Adoramos. Ora vem, Senhor, tu és santo, grande, justo e fiel. Palmas. Tua voz é como o som, sua presença. Toda a criação celebra essa grandeza. Emanuel, Ele é digno, Rei da paz. Ele é santo, grande, justo e fiel. Adoramos. Ora vem, Senhor, tu és santo, grande, justo e fiel. Ele é digno, Rei da paz. Ele é santo, grande, justo e fiel. Adoramos. Ora vem, Senhor, tu és santo, grande, justo e fiel. Tu és santo, grande, justo e fiel. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Pai eterno. Ele é que nos dá identidade de filhos. Gabriel abriu aqui o culto falando sobre isso. Sobre Ele ser o nosso verdadeiro Pai celestial. E nós fomos adotados. Nós somos adotados por esse amor. E por mais que nós temos os nossos pais terrenos, nós temos um Pai que nos promete uma morada eterna quando nós decidimos ter uma caminhada com Ele. Quando nós decidimos ter uma vida em obediência, uma vida em comunhão. E que nós possamos continuar cantando sobre esse Deus, sobre esse Jesus Salvador, que veio nos resgatar do nosso pecado, nos tirar do lamaçal do pecado. E esse é o nosso verdadeiro Pai. Então, nós sabemos a data que comemoramos hoje, mas que além disso nós possamos lembrar que nós somos chamados filhos. Amém? Vamos cantar sobre o Rei da Glória. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram os corações para Jesus Cristo Rei entrar. Sim, Deus, é o que nós queremos. Ergam-se nossas mãos ao Deus de toda eternidade. Rendam-se os corações ao que no alto trono está. O que é e o que virá, toda a terra o adora, toda a criação proclama a glória de Deus. O que era, cante. O que é e o que virá, toda a terra
seja dada a Ti, Jesus. Que tudo que acontece aqui nessa noite, Deus, que cada voz, que cada instrumento, que cada pessoa que chegou até aqui, Deus, possa ser conduzido pelo Teu amor. Possa ser conduzido pelo Teu Santo Espírito, Jesus. Nós não podemos fazer nada, Pai. O que nós podemos é pedir para que o Senhor sonde o nosso coração, para que o Senhor esteja no nosso meio. Nós sempre oramos, nós sempre pedimos isso, Deus, porque nós queremos realmente, Pai, que a nossa mente, o nosso coração possa pensar no Senhor, a nossa atenção possa ser em Ti, Jesus. Nós cantamos sobre o Rei da Glória, nós cantamos aqui sobre o Senhor ser o Deus Emanuel, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o início, o fim, o alfa e o ômega, Deus. Todas as coisas são para Ti. Todas as coisas acontecem por causa de Ti, Deus. E quando a gente para pensar nisso, Senhor, isso é algo tão confortante para nós, Pai. Obrigada, porque o Senhor é o Rei da Glória. Obrigada, porque o Senhor é a nossa alegria. Continue, Deus, falando conosco através das canções, Pai. Nós oramos, te agradecemos por esse momento, Pai. Amém. Amém. Nesse momento eu quero convidar os irmãos a trazerem os dízimos e as ofertas. Que nós possamos continuar nesse pensamento, nós possamos continuar linkados e conectados com isso que nós cantamos. E que enquanto nós ofertamos, a gente possa entender que a oferta em si, tudo que nós fazemos aqui para manter tudo isso funcionando, é algo físico, é algo terreno. Enquanto nós estamos na terra, enquanto a gente se reúne para louvar a Ele, precisamos. Mas é algo que, se não for de coração, não for algo que o Senhor coloque no seu coração, não adianta fazer. Por isso que nós cantamos, nós falamos sobre as principais coisas que o Senhor deixa para nós. E a gente faz esse apelo como algo que deve vir do nosso coração. Então, o irmão que nos visita essa noite, quem está aqui pela primeira vez ou pela segunda vez, ou tem vindo, não se sinta constrangido, é um momento da igreja para, como eu disse, manter tudo isso funcionando. Nós entendemos que esse espaço, tudo vem de Deus e o Senhor é que nos sustém. E o que nós podemos fazer é ofertar de todo o nosso coração. Então, quem nos visita não se sinta constrangido. Que nós possamos, enquanto ofertamos, cantar sobre a alegria que nos é proposta, a alegria que o Senhor nos convida a sentir com Ele. A alegria é um estado de permanência, não é uma felicidade, algo que dá e passa. Mas nós, como filhos de Deus, como Gabriel abriu o culto aqui, como nós temos cantado sobre o Deus Emanuel, nós somos chamados a ser filhos obedientes. E nós queremos ser sondados por esse Deus. Por isso, esse é um Deus que nos dá alegria, independente do que aconteça. Então é um estado de espírito, é algo que se mantém, independente das nossas lutas, independente das nossas tribulações. E muitas vezes nós estamos abatidos, nós estamos cansados, mas o Senhor é um Deus que nos sustenta. Nós temos falado isso também sempre, para que esse seja um momento em que a gente encontre alegria em estar em comunhão, alegria em encontrar as pessoas, que seja um momento em que nós prestemos atenção na letra que essa música diz para nós. E eu peço para que vocês cantem com a gente. Coloque sua cabeça diante de Deus, curve sua cabeça, levante suas mãos. Adore a Ele com essa letra que nós vamos cantar agora enquanto nós ofertamos. Amém? Nosso
doce e amável presença no nosso meio, Pai. Obrigada, Deus. Quebrante os corações, nós te pedimos isso. Nós sempre oramos quão imperfeito nós somos. Nós reconhecemos isso, Deus. Que nós possamos entender, Deus, que todas as coisas vão passar, Pai. E ainda que sejamos provados, Deus, a Tua palavra diz que isso nos aperfeiçoa em Ti, Pai. A Tua palavra nos diz que cada vez que somos testados, isso produz perseverança, que produz fé, e que nos faz, Deus, enxergar cada vez mais a nossa identidade como filhos de Deus e alegres em Ti. Que as pessoas lá fora, Deus, possam nos ver como pessoas alegres, felizes, Pai. Não deixe que sejamos pessoas amarguradas, reclamonas, Pai. Muitas vezes nós reclamamos tanto, Jesus, a começar por mim, Pai. Muitas vezes nós deixamos de olhar para as coisas que o Senhor faz e sempre achamos que está faltando alguma coisa. E o Senhor age na nossa vida e é tão bondoso conosco que muitas vezes nós não reconhecemos e deixamos de ser felizes, Pai. Deixamos de ter a alegria que nos é proposta, Deus. Primeiramente, nós devemos nos alegrar por quem o Senhor é, depois pelo que o Senhor fez por nós. O Senhor é antes de tudo, o Senhor é todas as coisas. Tudo colabora para Ti, Pai. Que nós possamos nos alegrar primeiro na Sua identidade, depois pela salvação e depois pelo que o Senhor fez por nós, Pai. Nos dê essa consciência, nos traga essa visão cristocêntrica, Pai. Muitas vezes nós vemos discursos por aí que enfatizam o nosso eu. Mas não, Pai, tudo é sobre o Senhor. Que nós possamos entender que a alegria vem de Ti, que a Sua alegria é a nossa força. Esteja conosco, Deus, em mais um culto e nos abençoe. Nos aperfeiçoe em Ti, Pai. Nós queremos ser inabaláveis no Senhor. É o que nós oramos e Te agradecemos. Obrigada por tudo, Pai. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Ouvindo essa música, fica aqui, gente. Ouvindo essa música, eu me lembrei de uma outra música que eu cantava quando eu era criança. E alguns de vocês talvez lembrem. E ela dizia assim: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Então eu queria convidar a igreja nessa hora, nós repetimos esse momento em que diz que a alegria do Senhor se movimenta em nós. Quem lembra do Eleandro quando ele esteve aqui? Às vezes nós estamos cantando que a alegria do Senhor se move em mim, mas com uma cara de quem parece que foi atropelado. Então nós temos motivo de alegria. Apesar de todos os problemas que nós temos da vida, nós temos um grande motivo de alegria: a nossa salvação, o Espírito de Deus que se move em nós. Então eu gostaria que nós repetíssemos essa estrofe, cantando da alegria do Senhor. E nesse momento, com as suas palavras, adore a Deus. Nós somos uma igreja onde você pode glorificar ao Senhor. Você pode gritar no teu lugar, levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu te amo, eu te adoro, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Lá em Apocalipse, os anciãos se derramam diante do Senhor, jogam as suas coroas diante dele e diz: o Senhor é digno de toda a honra, glória, poder, majestade, louvor e adoração, porque todas as coisas foram criadas pelas suas mãos. Salmo 24, se eu não me engano, posso errar, mas eu acho que está lá, diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Nós somos do Senhor e nós temos motivo para alegrar, para nos alegrarmos e louvarmos esse Senhor. Vamos juntos com força declararmos a nossa alegria ao Senhor. Mas eu sei, já posso sentir.
assentar. Eu quero falar dos aniversariantes dessa semana, a alegria que Deus nos dá de poder comemorar mais um ano com aqueles que têm recebido do Senhor o dom da vida. Hoje é aniversário da Tainá, filha da Amanda e do Milton. Eles não estão aqui, nós sabemos, eles trabalham todos os domingos, mas vamos orar para que Deus alcance lá onde ela está, a Tainá. Vamos orar pelo Igor, hoje é aniversário dele. Iguinho, fica em pé aí no fundo, nosso baterista, isso. Vamos orar pela Ágata. Ágata, eu acho que ela está por ali. Isso, está ali, Ágata, por favor, faz aniversário dia 11. Dia 12 é a irmã Júlia. A irmã Júlia também participa muito pouco conosco de noite. Ela tem as limitações dela, a gente sabe. Mas Deus pode visitá-la agora. A Nadimar, dia 14/8. E a Tereza, dia 14/8. Pedir para as crianças correr aqui. Nós vamos orar pelas nossas crianças. Orar por esses que completam mais um ano de vida. É aniversário? Ontem, por favor, fique em pé. A gente não sabia. Está vendo? Tem que ser membro da igreja. Já está aqui, ó, já vou na frente da igreja, já vou te intimar, tem que batizar, virar membro da igreja, aí seu nome entra lá na minha planilha, mas vamos orar, é Enzo, né? Vamos orar pelo Enzo. Irmãos, aqueles que nos visitam, eu acho que deve ter uma ou outra lembrancinha ali, a menina que entrega para a gente atrasou, mas se há alguém que nos visita e é a primeira vez que você está aqui, levante uma das suas mãos, nós vamos deixar com você uma lembrança aqui da igreja. Vamos orar? Vamos orar, Luca? Você veio aqui do meu lado, então vamos orar abraçado. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento especial que o Senhor nos dá de celebração. É bom nos encontrarmos. É bom, ó Deus, nos unirmos numa só voz para adorar o teu nome. Porque o Senhor é merecedor. Porque todas as coisas, ó Deus, nos céus e na terra foram criados pelo conselho da tua vontade. Senhor, nós adoramos o Senhor e agradecemos por esses que completam mais um ano de vida, que completaram, que o Senhor os visite e daqui um ano eles possam olhar para trás e dizer, até aqui o Senhor me abençoou. Obrigado pelas nossas crianças, ó Deus, que o que elas têm aprendido da porção do Senhor a cada semana que fique guardado nos seus corações. Ó Deus, visita os pais, que os pais dessas crianças sejam testemunhos da tua palavra dentro dos seus lares. E é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmãos, nós estamos estudando que livro? Está fraco. O que nós estamos estudando? Lucas. A gente deve caminhar alguns meses no livro de Lucas. E o primeiro sermão foi o tempo perfeito de Deus. O segundo sermão foi o plano perfeito de Deus. E o terceiro sermão, a fidelidade perfeita de Deus. E quando eu olhei para essa palavra fidelidade, na minha cabeça, eu lembrei da palavra obediência. E quando eu lembrei da palavra obediência, na minha cabeça eu linkei com um texto bíblico sobre honrar os pais. É um mandamento com promessa. E por isso, nessa noite, eu queria honrar o meu pai, não só desejando a ele um feliz Dia dos Pais, mas pedir para que ele esteja aqui pregando para nós essa noite. Então, eu vou pedir para o meu pai vir aqui à frente. Hoje nós vamos ouvir o meu pai pregando todas aquelas histórias que eu já contei para vocês, dele quebrar o relógio, conversando suavemente comigo, todas aquelas histórias que eu já contei para vocês, dele me botar dentro do quarto e falar, agora nós vamos conversar de homem para homem, depois vocês podem perguntar para ele se é verdade. A minha irmã está com a gente aqui também, aquela que eu já disse aqui, que uma vez eu peguei no pé dela porque ela queria tirar braço de ferro com Deus, é essa aí. Então você conversa com ela, ela tem testemunhos para te dar. Então, eu gostaria que nós abríssemos um espaço nessa noite, na nossa série de sermões, e isso deve acontecer outras vezes, para nós ouvirmos aquilo que alguém de fora tem para trazer para nós. Vamos orar nessa hora? Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor use o meu pai, ó Deus, que ele possa ser instrumento do Senhor na vida dessa igreja, como tem sido na minha vida. Ó Deus, tantos testemunhos que eu já dei aqui da transformação que o Senhor realizou nas nossas vidas, e eu tenho acompanhado toda essa história. Por mais de 50 anos, o Senhor tem usado ele como instrumento nas tuas mãos. O Senhor tem lapidado a vida dele. E, ó Deus, por mais que eu me esforce, talvez eu nunca chegue nesse tempo de ministério. Talvez não me dê tempo de vida para isso. Por isso, nessa hora, o Senhor possa olhar para nós, ter misericórdia e usá-lo para falar conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja em vossos corações. Eu queria dizer também que, com 14 anos de idade, eu chamei a atenção dele diante de alguns amigos. E ele chegou para mim e disse: pai, eu quero conversar com o senhor depois quando chegar em casa. Eu falei: tudo bem. E quando chegou em casa, eu entrei no quarto com ele e disse: pai, por favor, nunca mais me envergonhe diante dos meus amigos. Quando tiver que chamar minha atenção, chame em particular. Então ele também tinha direito de ter as condições de dialogar e também de cobrar as falhas que a gente, como pai, cometemos também, né? E para mim foi um motivo de alegria, é um prazer estar aqui nesse local. É uma honra, porque diante de mim está ovelhas de Cristo. E este local aqui pertence a Cristo. Então é uma honra para a gente poder estar num local como este e ter um grupo de irmãos tão grande, irmãs, que adoram a Deus, que servem a Deus, e que um dia também nós iremos morar no céu com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria também, antes da mensagem, quando eu tinha de 6 para 7 anos, o meu pai e minha mãe se separaram. Eu fui criado pela minha avó, pela minha tia que está ali, Dona Maria. E, graças a Deus, tive uma boa criação. Nunca me envolvi com nada que poderia prejudicar ou corromper a minha vida ou o meu futuro. E eu descobri mais tarde, depois que eu me converti, que Jesus disse que Ele tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. Por isso Ele me guardou. Por isso Ele teve misericórdia de mim e me protegeu. Não tenho nenhum problema, irmãos, e amigos e tantos, da separação deles. Não tem problema nenhum. Eu espero, eles esperam também. Não ficou nenhum problema emocional, porque eu fui bem criado pela minha avó e pela minha tia, e pela graça e misericórdia de Deus. Só que, me ajude aqui. Pode tirar então, aqui para ver melhor. Amém. Aumenta para mim um pouquinho que eu falo baixo. Mas eu queria, antes de entrar na mensagem também, pedir para minha tia Maria que ela ficasse em pé, por favor, para que vocês possam conhecer. Na minha idade de 6 para 7 anos, eu fui acometido de Parkinson infantil. E durante este 1 ano, esta mulher me punha nas costas todas as madrugadas e corria comigo para o hospital, há mais de 70 anos atrás. Eu vou completar 78 agora esse ano. Eu devo então a Deus e devo a ela esse cuidado que ela teve por mim. Foi a única irmã do meu pai que realmente assumiu o compromisso com a minha avó de me criar e criar os meus irmãos. Então eu sou muito grato a essa minha tia, porque ela é uma das pessoas que me ajudou a não morrer naquele período, a não ser passado para a eternidade durante aquele período. Eu tenho muito desejo do coração de agradecê-la, e ela sabe todo local que eu vou, eu sempre costumo lhe dizer isso para as pessoas que não a conhecem. Por que eu quero dizer isto? Porque um filho criado sem pai e sem mãe
como é que ele poderia criar filhos? Como que ele poderia ser pai? E cuidar da esposa e cuidar de filhos. Em muitos casos, eu acertei. Em algumas situações, eu errei também. Mas eu queria fazer agora um debate entre as mulheres e os homens. Nós vamos ler aqui o versículo. Primeiramente, as irmãs vão ler. E depois que as irmãs lerem, os homens vão ler. Que é em Josué, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá, irmãs? Por favor, as irmãs, fiquem em pé e leiam todas juntas. Vamos ver quem vai conseguir falar mais alto, mais forte. Vamos lá? Não. Amém. Quer ver que os homens vão ganhar? Agora os homens. Vamos lá? Não fui eu. Amém. Podeis sentar. Muito obrigado pela colaboração nesse momento ao lermos este versículo. O tema da mensagem nesta noite é: homem de fé posiciona com coragem. Podemos ver então, irmãos e amigos, este homem, ele fez uma adoção inversa. Ele adotou Moisés praticamente como pai dele. Ele era servo de Moisés, mas ele o adotou como pai. Alguém que ele passou a respeitar, a honrar, a protegê-lo e cuidar dele. Então agora chega um momento em que ele passa e precisa ter uma atitude e ter uma decisão. E eu quero fazer uma pergunta para os homens nesta noite. Qual é o maior desafio que você enfrenta hoje? Para os homens, qual é o maior desafio que você enfrenta hoje? Equilibrar o trabalho, casamento, filhos e a sua vida com Deus. Então, são 4 coisas importantes: equilibrar os horários de trabalho, cuidar bem do casamento, orientar os filhos e o principal deles todos é ter tempo para ter vida com Deus. E nós estamos vendo então aqui que este homem que o adotou praticamente em Moisés como filho e Moisés como pai, ele procurou de todas as formas aproveitar no máximo toda a atitude, todo o procedimento, todas as ações e reações que Moisés tinha, para aprender com ele. Essa é a responsabilidade do pai, que os filhos possam ter oportunidade de poder aprender a viver e a conviver com o pai e ser instruído pelo pai. Mas talvez alguém diga assim para mim: olha, eu passo por situações diversas e eu não tenho tempo. Muitos pais não têm tempo mesmo, porque não está remindo e aproveitando o tempo dado por Deus. Outro pode dizer: eu passo por uma pressão financeira
que eu tenho que estar correndo todo o tempo para poder dar todas as condições necessárias de bem-estar para a minha família, que também não é errado. Quem de nós não passamos por pressões financeiras? Existe alguém aqui que pode erguer a mão dizendo não? Nem eu. Hoje nós passamos por pressões financeiras todos os momentos, todos os dias. E outro pode dizer também, eu estou cansado. Eu não aguento mais de tanto cansaço por causa da pressão financeira, por falta de tempo. Então eu tenho essas situações adversas, terríveis, para enfrentá-lo constantemente. Outro pode dizer, estou lutando sozinho. Eu tenho ouvido muito disto ao aconselhamento para os membros da igreja. Eu estou lutando sozinho. Então são pressões que constantemente atacam o pai, o líder da família, o marido, o esposo. Quando nós olhamos para Josué, nós encontramos um homem que estava diante de uma responsabilidade enorme. Nós estamos falando da responsabilidade que esse homem assumiu. Naturalmente, ele tinha uma família também. Mas ele chega num certo ponto, num certo momento da vida, da caminhada, da promessa que Deus tinha dado, que aquele homem que ele tinha adotado como seu pai, Deus o leva para a eternidade. E agora chega um momento, quando Moisés passa para a eternidade, Deus o chama. E Deus dá-lhe a ele uma responsabilidade. Ele poderia dizer, não, peraí, Senhor. O Senhor deu promessa para ele. Ele assumiu o compromisso com o Senhor. Eu fui fiel a ele, eu cuidei dele de todas as maneiras possíveis, assessorei ele em todas as situações, mas o Senhor deu esta palavra para ele, não para mim. E agora eu preciso de um tempo, Senhor, para entrar em depressão, para ficar deprimido, porque eu perdi Moisés, eu perdi o meu grande amigo, eu perdi aquele que eu tinha como um pai, como um líder que me ajudava. E eu não tenho tempo. E não quero assumir esse compromisso. Mas Moisés tinha como um líder tão maravilhoso e tão responsável, que ele deixou Josué preparado, sem saber que aquilo aconteceria com ele. Pais, você precisa e tem a responsabilidade de preparar os seus filhos para todas as situações que eles tiverem que enfrentar. Porque um dia eles serão adultos e aqueles que já são adultos têm que assumir responsabilidade. E se nós não fizermos bem o nosso papel como pai, nós estaremos prejudicando a atitude e o futuro dos nossos filhos. Quando Deus chama então Josué e diz a ele que Moisés tinha levado para a eternidade e que ele agora teria que cumprir a responsabilidade que Deus tinha dado a Moisés e agora estava passando a ele. Quando Deus diz para ele, seja forte e corajoso, Deus não estava dando a ele uma palavra motivacional para colocar num quadro
e colocar em cima de uma mesa ou para pendurar numa parede. Deus estava dizendo a ele: você precisa ser forte e corajoso, porque você vai assumir essa responsabilidade. Deus não disse para Josué: tente ser forte, tente ser corajoso, procure, de uma certa maneira, agir de uma forma que você possa conquistar a graça de ser forte e corajoso. Deus estava dizendo: não, seja forte e corajoso. Porque você tem que assumir agora uma responsabilidade real, que era conduzir o povo no término da jornada até a terra prometida. Ali era uma questão de uma nação que Deus estava formando. Mas no momento que você casa, que nós casamos, Deus começa a formar uma família. Através de você. Através de mim. E é uma responsabilidade real. Deus não está dizendo para o pai que ele tem que tentar ser forte e corajoso, assumir compromisso e fazer o papel que ele tem que realizar. Deus está dizendo: seja forte e seja também corajoso para assumir a responsabilidade que eu estou dando em suas mãos. Essa palavra até aqui é uma palavra de introdução. Porque Deus quer que o homem, quando ele dá esta palavra para Josué, que o homem assume a sua identidade diante dele. Que o homem assuma diante dele a sua responsabilidade e que realmente ele possa se identificar com ele, para que Deus possa ajudá-lo a conduzir a sua família, a conduzir os seus filhos no caminho da palavra de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira atitude que Deus espera de cada um de nós, como pai, é que nós possamos saber quem nós somos diante de Deus. Nós precisamos descobrirmos o que nós somos realmente diante de Deus. Para que, identificando-nos com Deus, nós possamos também ser um instrumento de Deus, um agente abençoador da nossa família. Sermos um sacerdote da família. E nós precisamos, então, assumir esse compromisso com muita seriedade para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na minha vida e na sua vida. Mas o mundo diz o contrário. O mundo diz para mim e para você que nós temos que ser autossuficientes. Que nós não podemos depender de ninguém. Que nós temos que ser forte e corajoso e assumirmos tudo sozinhos, sem envolver a pessoa de Deus na nossa responsabilidade como pai e como líder, diante da responsabilidade que é cuidar de um filho, cuidar de uma filha. Porque nós pensamos: é meu filho, é minha filha. Mas Deus disse que é a herança dele. Que os nossos filhos são herança do Senhor. Por mais que o mundo possa dizer a mim e a você que nós temos que ser autossuficientes, que nós precisamos lutar
que nós precisamos angariar tudo que nós pudermos. E quanto mais nós conquistarmos, seria melhor para nós e para a nossa família. Não é isso que Deus diz. Deus diz que o seu filho, a tua filha, os meus filhos, vale mais do que toda a riqueza do mundo. Nem nós muitas vezes damos o devido valor de quem realmente nós somos diante de Deus. Do verdadeiro valor que Deus dá a cada um de vocês, a mim. Mesmo muitas vezes não tendo condições financeiras, ou sendo pobres, sendo pessoas que enfrentam dificuldades, você vale mais para Deus do que toda a riqueza do mundo. Nós muitas vezes não damos a nós mesmos o devido valor que Deus espera que nós possamos dar. O mundo, depois de dizer para mim e para você que nós precisamos ser autossuficientes, ele diz assim: não demonstre fraqueza. Seja aquele vencedor em todas as áreas, o mundo exige. E por esse caminho de não querer demonstrar fraqueza, muitos acabam sucumbindo na sua jornada como pai, na sua responsabilidade. E alguns vão até o suicídio. Porque o mundo cobra. Não seja e não demonstre fraqueza. Outra palavra que o mundo diz para mim e para você: resolva tudo sozinho. Constantemente nós somos atacados a querer resolver nossos problemas, tudo nós sozinhos, sem envolvermos ninguém. E nem todos os problemas podem ser resolvidos sozinhos. Nós temos essa responsabilidade diante da pessoa de nosso Deus. Mas só que o Evangelho diz para mim e para você que sem Cristo, sem Deus, nós nada podemos fazer. Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Então, se nós estamos fazendo alguma coisa, ou conquistamos ainda, estamos conquistando algo em nossas vidas, é porque de uma certa forma, você está vivo. Eu e você estamos respirando. Porque Deus tem nos concedido essa bênção. E se Ele é a pessoa que concede a mim e a você a graça e a misericórdia de vivermos, por que então não envolver Ele nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas responsabilidades e nos nossos compromissos diante do mundo, diante da família e diante de Deus? Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, Paulo diz: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. O homem só pode ser forte se ele reconhecer a sua fraqueza. Não há condições de nós acharmos que somos fortes se nós não reconhecermos a nossa fraqueza. Nós temos uma palavra que constantemente são usadas, algumas perguntas para mim e para você, que diz: quantos anos você tem? Essa pergunta é certa? Eu sei quantos anos eu tive. Quanto eu tenho, terei, só Ele que sabe. Então, até a pergunta que às vezes as pessoas fazem a nós são perguntas cabrosas, são perguntas que realmente não querem dizer aquilo.
Porque quantos anos você tem e eu tenho para viver ainda, só Deus sabe. Eu sei quantos anos eu tive. Se chegarei aos 78, só Deus é que sabe. Então nós temos que entender que a verdadeira força do homem, do pai, do chefe de família, não está no seu braço, não está nas condições financeiras. A verdadeira força do homem está na dependência de Deus. Se nós quisermos ser fortes, nós precisamos estar na dependência de Deus em todas as nossas ações e nossas reações. Muitas vezes nós vamos a terceiros pedir orientação, pedir informações e deixamos de ir à pessoa certa e correta, que é Deus, através de uma vida de oração, através de uma identidade, de uma identificação, uma intimidade com o Senhor, para que Ele possa nos ensinar, para que Ele possa nos mostrar realmente as qualidades da força que um homem precisa ter, que um pai de família precisa ter, para ser o verdadeiro pai, o verdadeiro líder, diante de Deus, para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. Um celular, ele pode ser moderno, pode ser poderoso, de última geração, de grande valor financeiro, mas sem a bateria, sem os chips, ele não funciona. Há muitos homens que vivem assim. Homens que estão sem comunhão com Deus. Têm aparência de força, mas por dentro está descarregado. Por dentro está vencido. Mesmo aparentando que tudo está bem, que tudo está dentro dos desejos estabelecidos pela pessoa de Deus. E como que nós podemos então ser alguém que tenha a carga e a sobrecarga, o poder, a força de Deus, divina, do Espírito Santo em nossas vidas? Somente através de uma vida de oração. E a pergunta é, você é um homem de oração? Eu e nós somos um homem de oração? O que quer dizer um homem de oração? Uma pessoa de oração. Biblicamente falando, uma oração diante de Deus demora no mínimo 1 hora. Você tem passado 1 hora, pelo menos, em uma oração diante de Deus por dia? Porque quando nós passamos muito tempo com um amigo, nós até começamos a adquirir os caguetes dele. Quem passa muito tempo orando na presença de Deus, ele passa a receber discernimento, sabedoria, unção, poder, santidade, luz, iluminação do Espírito Santo de Deus na sua vida. 1 hora de oração, no mínimo 2, 3 vezes por dia. Quanto tempo você gasta no café da manhã, no almoço, no jantar e talvez à noite, saindo para banquetear um pouco? É mais tempo do que o tempo de oração? Não é errado. Você está fazendo corretamente o que é certo para alimentar o corpo.
tomar café, almoçar, jantar, um lanche à noite. Precisa alimentar o corpo. Mas não esqueça que o nosso espírito ele não se fortalece com arroz, feijão, macarrão, churrasco, café, refrigerante, chocolate. Ele se alimenta da palavra de Deus e da vida de oração na presença de Deus. A segunda pergunta seria, na questão da aplicação, você está buscando Deus diariamente? Quais são as coisas que nós buscamos mais e busquemos mais todos os dias com mais ansiedade e desejo? É a oração. Ou são as coisas da vida que nos envolvem neste mundo? Martinho Lutero dizia que quando ele tinha muita responsabilidade durante o dia para enfrentar, era o dia que ele mais orava. Gastava mais tempo em oração. E nós muitas vezes podemos trocar os tempos das responsabilidades e cancelar o tempo que nós precisamos passar com Deus, numa vida de oração e buscando-o diariamente. Quantas coisas você, pai, busca durante o dia da sua vida, todos os dias, os 7 dias da semana, os 30 dias dos meses, durante o ano todo? O que mais você corre atrás? O que mais você está buscando? Pois é isso que você está fazendo, que está direcionando a sua vida. Mas quando nós buscamos a Deus, quando nós mantemos uma vida de oração, e o buscamos diariamente, é Deus que começa a controlar toda a nossa vida e também todo o nosso compromisso, para louvor e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua identidade está em Cristo ou no seu desempenho profissional? Como você é conhecido? Como você é identificado? Como alguém que serve a Deus, a Cristo, ou na sua vitória, na sua vida profissional? Você sabe. Quando nós chegamos nos locais, como que as pessoas nos conhecem e nos reconhecem? Olha, é um bom profissional, desempenha maravilhosamente a sua vida profissional. Mas uma pergunta eu faço para você, pai. Estou fazendo para mim também. Você é conhecido no céu? Você é conhecido no céu? Lembra de Jó? Lembra de Jó? Houve a festa no céu. O inimigo apresentou-se diante de Deus. E qual foi a palavra de Deus para ele? Você conhece meu servo Jó? Você é conhecido no céu, você é conhecido no céu, eu e nós somos conhecidos no céu. Quando nós somos conhecidos por Deus no céu, irmãos, Deus não nos engana, Deus não atrapalha com as nossas orações, com os nossos pedidos. Ele tem capacidade e discernimento de saber quem é quem, o que está falando, o que está pedindo, o que está orando. Ele não erra em dar a resposta. Ele continua no mesmo lugar, ele não mudou de endereço. Ele não se confunde também com os pedidos das pessoas. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos ser conhecidos no céu por Ele.
É o que Deus espera e deseja para mim, para você, para que nós possamos realmente ser o pai, o líder que nós devemos ser diante de Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem de coragem é aquele que se rende a Deus. Para você ser forte e corajoso, você precisa, eu e nós precisamos render-nos a Deus. José podia dizer para Deus: espera aí, Senhor, não é comigo esse negócio não. Eu tenho já a minha responsabilidade, eu tenho já a minha família, eu tenho já os meus compromissos. O Senhor não assumiu esse compromisso comigo no início, foi com Moisés. Quando Deus fala a sua vida, ao seu coração, na sua mente, no seu espírito, através de uma situação, qual é a resposta sua para Deus? Fica de lado, Senhor, deixa que eu resolvo. É essa a palavra? Senhor, fica de lado que eu resolvo sozinho. Josué rendeu-se a Deus. Deus deu a ordem, ele assumiu o compromisso de se esforçar, de ser corajoso, de assumir o desafio muito grande que Deus estava entregando nas mãos dele, que era milhares de centenas e centenas de famílias, de pessoas que Deus estava entregando na mão dele para que ele pudesse assumir e continuar o caminho que Deus tinha estabelecido para aquele povo, como de manhã foi dito aqui nos 10 mandamentos, né? Com a palavra de libertação, de amor e carinho que Deus tinha dado para aquele povo e através da vida de Moisés, para louvor do seu santo, bendito e maravilhoso nome. Você pode dizer assim para mim, e talvez muitas vezes para a sua família e para a sociedade: eu trabalho duro para dar o conforto à minha família. Não é errado. Trabalhar duro para dar conforto para a família. Mas há coisas na nossa vida que o dinheiro não compra. Que é a nossa presença como pai com nossos filhos. Nós temos que estar presente com os nossos filhos todos os dias para tornarmos íntimos e amigos deles, para que eles possam se abrir conosco e não com os coleguinhas do mundo que acabam os levando para uma vida de destruição. Muitos filhos e até de famílias cristãs não têm coragem de se abrir com os pais, mas se abrem com os amigos, para pedir conselhos daqueles que não têm conselhos para dar. Eu não vou citar nome, mas há um jogador de futebol muito famoso, brasileiro, que ele ganhou o mundo todo. Ele criou fama no mundo todo, reconhecido no mundo todo. Mas certa vez, o filho dele envolveu com más companhias e foi condenado a 8 anos de prisão. E este pai chegou para ele e disse: meu filho, eu te dei tudo o que você queria. Todos os presentes que você desejava, eu te dei. Todas as condições necessárias para que você vivesse bem, eu te dei. A resposta do filho foi para o pai: pai, eu não queria o teu presente, eu queria a tua presença. Eu não me alegrava, não me satisfazia com os presentes, eu queria a tua presença. Mas aquele homem não tinha tempo para estar presente e substituir a presença com presentes.
Não é errado dar presente, mas o maior presente para os filhos, para a esposa, é a presença do pai. É ele estar juntos nos momentos necessários. Porque o homem é colocado por Deus como sacerdote do lar. E nós temos que aprender e assumir essa responsabilidade. Nós não podemos gastar os tempos necessários com trabalho duro, pensando em conforto para a família. Nós não precisamos preocupar somente com o dinheiro. Nós temos que preocupar com a nossa presença junto com a família. E na qualidade de sacerdote do lar, eu queria ler junto com os irmãos também Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. É bem claro a ordem de Deus para os pais. Nenhum pai tem poder, força, capacidade, unção de ensinar os filhos e inculcar na mente dos filhos, se os ensinamentos de Deus não estiver no espírito, no coração. Não na mente, não no intelecto. Só podemos ensinar se realmente estiver no coração. E Deus exige que o adulto, o convertido, o homem que conhece Ele e conhece a palavra, que a palavra dele esteja não no intelecto, mas no coração. Ele não exige que nos filhos esteja no coração, porque eles não têm ainda maturidade. Os pais precisam, tendo no coração, começar a inculcar no intelecto do filho, para que quando ele crescer e desenvolver, ele possa tê-la não mais na mente, mas no espírito, no coração. Por isso Deus colocou o homem como sacerdote do lar. Deus quer que nós ensinemos aos nossos filhos o que dele tem no nosso coração. E não faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Os verdadeiros ensinos impactantes são aqueles que saem do coração do Pai, do coração das pessoas, que causam impacto na vida das pessoas. Porque Deus chamou o homem para que seja o sacerdote do seu lar, para com a sua esposa e para com os seus filhos. Deus ordena a palavra dele e que a palavra dele seja ensinada aos filhos todos os dias. Ah, mas eu não tenho tempo. O trabalho toma todo o tempo que eu tenho. E olha, eu estou preocupado em dar conforto para a família. Mas Deus exige que nós ensinemos nossos filhos todos os dias. O homem é chamado por Deus, em primeiro lugar, para orar com a sua esposa. Você tem liberdade de orar com a sua esposa? Você tem tempo de orar junto com a sua esposa? Vocês têm transparência de marido para com a esposa para orar juntos?
A transparência na oração de marido com esposa só vai acontecer quando houver verdadeiramente confiança de um para com o outro. Eu quero que os irmãos, eu vou fazer aqui uma palavra que eu pratiquei e que minha esposa pratiquemos, para que vocês possam entender. No serviço, no meu trabalho na prefeitura em Suzano, algumas vezes surgiam algumas mulheres lá, como em todo lugar, os irmãos sabem disso, que queriam me levar a pecar. Eu chegava para minha esposa e dizia para ela: ora comigo, porque tem uma dona lá que está me atrapalhando, está me perturbando, está me cantando todo dia. Você tem liberdade para falar isso com sua esposa? Tem confiança? Tem mesmo? O que ela vai dizer para você: seu safado sem vergonha, por que você está envolvido com essa mulher? Ela vai falar isso, vai dizer: não, bem, vamos orar. A minha esposa também era tecelã. E ela chegava para mim: ó, Carlos, vamos orar, porque tem um chefe lá que está dando em cima de mim constantemente. Eu nunca ofendi, nunca briguei com ela, nem os filhos sabem disso. Nós orávamos juntos, sem ficar acusando um ao outro. Está dando em cima, você está dando bola para ela, está dando liberdade, está com brincadeira com ela. Não. A gente tinha confiança de se abrir um para o outro e os dois juntos orar diante de Deus. Onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele está presente. Marido e esposa, que hora que termina? Reunidos, Deus está no meio, está presente. Orar com a esposa, eu vou apressar um pouquinho. Ensinar os filhos, dar exemplo de honestidade. Isso é importante para o homem. Pedir perdão quando errar. O pai chegar para o filho e dizer: perdoa, filho, porque eu errei com você. Perdoa, esposa, porque eu falhei, eu errei com você. Tem muitos homens que não fazem isso. Eles acham que é rebaixar demais, ou é perder a autoridade. Você tem filhos adultos? Não responda para mim. Você tem filhos crianças? Você que tem filho adulto, você sabe e conhece. Os seus filhos, ao viver e conviver com você, ele tem a vida espiritual parecida com a de Cristo? Você olha para os seus filhos e vê que ele tem a vida dele é parecida com a vida de Cristo? Se isso está acontecendo, você está agindo bem. Por quê? Os filhos sempre irão nos imitar. Você querendo ou não, os seus filhos vão te imitar. Os netos irão inspirar em nós. Os nossos amigos confiam em nós. Os nossos vizinhos sondam-nos todos os dias. Você pode não perceber, mas os teus vizinhos sondam você todos os dias. Quando você declara ser um filho de Deus, um cristão, sem que você perceba, ele está te sondando todos os dias. A igreja também confia em você. Deus, preste bem atenção, Deus que conhece o meu passado, o teu passado, conhece o teu presente e o meu presente, conhece o meu futuro e o teu futuro, melhor do que nós mesmos,
nós temos que tomar muito cuidado com Ele, porque é Ele que vai decidir o meu futuro e o teu na eternidade. Então nós temos que ter muito respeito com a pessoa dele, para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu vou parar, não vou até o final, porque eu não quero também, já ultrapassei um pouco o horário, né? O seu maior sermão, o meu maior sermão, não é aquele que nós pregamos bonitos em públicos, pregamos bonitos nas igrejas, somos reconhecidos por termos nomes e sobrenomes famosos. O teu maior sermão é que você prega com a sua vida dentro da sua casa. Eu prego com a minha vida dentro da minha casa. Ele fala mais alto do que o verbo. E o verbo se fez carne para tornar-nos a nós conhecido. Ele veio como pessoa, para que os discípulos e as pessoas pudessem ver que a vida dele falava mais alto do que ele pregava, porque tinha autoridade. Pai, sacerdote do lar, chefe da família, eu e nós, a nossa autoridade só será grande e poderosa quando as pessoas olharem para nós dentro da nossa casa e dizer: eu tenho que segui-lo, eu tenho que imitá-lo, eu tenho que me inspirar nele, eu preciso ser assim quando for adulto. Aí você está cumprindo o seu papel. Obrigado, filho. Obrigado, igreja, por ter a paciência de me ouvir. Eu tenho assim uma parte pessoal minha que eu não gosto de citar muitos livros na mensagem. Eu só sei pregar a Bíblia na grande parte. De viver e conviver e pregar a palavra. Como certa vez Billy Graham, pode ver. Billy Graham foi questionado na Inglaterra. Você é aquele homem que prega aquele livro, que fala sobre aquele livro preto, de capinha preta, que tem mais de 50 anos? Não, está enganado. Eu falo daquele livrinho de capinha preta que tem mais de 2000 anos. E que é atual como qualquer e melhor outro livro. Amém? Obrigado pela paciência de me ouvir. Eu espero que tenha atendido o pedido da liderança da igreja de trazer a palavra sobre o homem. O homem que você é hoje. Você lembra, né? Para chegar onde chegou. Eu vejo que ele está imitando eu. Que ele seguiu o mesmo passo que eu. Que ele está no mesmo chamado que eu. É sinal que eu fiz certo. Amém? Fica por aqui, o senhor vai orar por nós. Bom, muitas das frases que vocês ouvem de mim, vocês sabem de onde vem, né? Tá bom. Enquanto a gente se recupera, eu quero dar alguns recados. Irmãos, voltamos para o nosso culto de oração, quarta-feira. Continuo convidando os irmãos, insistindo. Estou feliz porque tem aumentado, mas nós temos potencial de crescimento ainda para quarta-feira. Quem tem vindo de quarta-feira? Agora, quem não tem vindo, não, fica com o braço levantado. Quem tem vindo de quarta-feira? Dá uma olhada para o lado, quem não tem vindo. Quem não tem vindo. Olha para o lado e vê que tem poucos braços levantados perto da quantidade de pessoas que nós temos aqui. Bom, eu já disse isso, lá em Apocalipse também diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A grande mensagem hoje é sobre oração. Culto de oração, quarta-feira. Culto de louvor dos jovens, na próxima, vamos acertar a data aqui, né? Vamos quarta, aí tem aí a outra, Luan, por favor. Olha só, Deus é tão bom com a gente. Meu pai teve, acho que há um ano atrás, né? Foi um ano atrás, meu pai esteve lá na casa do Gabriel, orando com a Lara, e a gente tem o prazer, irmãos. É um prazer, é o primeiro culto de ação de graça que eu participo na minha vida, por causa da vida de alguém. E eu acho que é importante para nós
louvarmos e agradecermos a Deus. Esse culto não é para Lara, tá? Esse culto não é para Lara. Esse culto é a Deus, como nós sempre fazemos, é um culto ao Senhor. E nesse dia, de forma especial, nós vamos agradecer pela vida da Lara, por todos os desafios que até agora, segundo a graça do Senhor, ela tem superado. O convite é para que nós participemos e você, ao vir, traga um pratinho de salgado. O pai não quer, a mãe não quer, eu falei, não, mas nós vamos aliviar esse negócio. Vocês entram só com doce, deixa que com salgados, traz lá o seu salgadinho, o refri. É um momento para a gente curtir, vai ser um culto gostoso e a gente vai agradecer a Deus por esse momento, pelo que Deus tem feito na vida da Lara. Próximo aviso, nós teremos o culto dos jovens no próximo sábado, às 19h30. Participe, irmãos, envolva-se. Eu tenho dito isso. Nós tivemos hoje de manhã, já vou emendar um aviso no outro, nós tivemos hoje de manhã o café da manhã. E sem que ninguém pedisse, 2 pessoas que participaram do café da manhã colocaram no grupo o sentimento que elas tiveram de participar desse café da manhã. Quanto mais nós nos envolvemos, mais nós crescemos no reino. Então participe do culto dos adolescentes, participe da EBD. A nossa EBD voltou hoje. Nós batemos o recorde hoje de EBD. Vocês sabem que eu sou um cara de números, eu gosto de contar. Nós tínhamos aqui no templo hoje. Tudo bem que eu acho que os adolescentes tiveram aula? Tiveram? Então nós não contamos adolescentes. Entre adultos e jovens, nós tivemos no templo hoje 70 pessoas. Isso é um recorde para a EBD. Nessa sala, 70 pessoas. A gente mostrou o planejamento hoje de manhã, já deu a introdução, participe, envolva-se, venha, aprenda a palavra de Deus. Eu estava pensando isso hoje à tarde, estava até conversando com o meu pai. Lá na igreja que ele é pastor, os horários mudaram, as coisas diminuíram e a gente falou, o povo não quer ir para a igreja, e é fato. Mas enquanto nós pudermos aqui, nós vamos trabalhar pela EBD. Nós vamos trabalhar e insistir e convidar para que você venha. Porque aqui nós ouvimos sermões, onde nós estudamos, questionamos, a gente pode levantar a mão, você pode, olha, não entendi isso, repete, como é que eu aplico isso na minha vida? É na IBD. Então, há um convite meu para que os irmãos participem da IBD. Próximo aviso, seguindo a sequência, no próximo domingo, após a IBD, nós teremos a nossa assembleia. Você que está chegando para a igreja, alguns já me procuraram, querem se tornar membros da igreja, participe da assembleia. É aqui que nós tomamos as decisões da nossa igreja, como igreja. Pastor não dá carteirada, a diretoria não decide seguir sozinho, é aqui que como igreja, como corpo, nós decidimos. E o último, mas não menos importante aviso, outubro está chegando, mês de aniversário da igreja, onde nós temos o nosso batismo, anualmente nós temos o nosso batismo. Nós vamos começar agora, no final de agosto, em setembro, as aulas de batismo. Algumas pessoas já me procuraram. Se você tem interesse de se batizar, me dá o toque, converse comigo. Se você quer fazer o curso, pastor, ainda não tenho certeza se eu quero, se eu decidir, faça o curso. Fazer o curso de batismo não é obrigado a se batizar. Você vai conhecer e entender por que nós, batistas, batizamos dessa maneira. Dito tudo isso, vou pedir para os irmãos ficarem em pé. Nós vamos orar pelos pedidos que nós temos aqui. Alguns pedidos são semanalmente repetidos, porque são irmãos que continuam na batalha, continuam na guerra. Nós vamos orar pela Larinha, que está lá no fundo, no colo do André, que a gente já completou um ano e nós vamos ter o culto de ação de graças. Vamos orar pela vida do Silvino. Irmãos, aquele movimento gostoso que a gente faz aqui, né? Aquela coisa legal, quando a gente fala algum nome de algum irmão que está aqui na igreja, a gente vai lá, abraça esse irmão e ora por ele. Vamos orar pelo Silvino. A Ana está por aí, Alexandre? Não, mas alguém ali do lado do Alexandre, ora junto com ele pela Ana. Vamos apresentar a vida do Roger, que está lá atrás, a Roseli ali, ó, Roseli, Dona Maria, e já lembrei do Adilson, certo? Vamos ali, ó, você que está por ali, ore com eles. A irmã Isabel está por aí? Não, né? Nós temos orado pela saúde da irmã Isabel, vamos lembrar da irmã Isabel. O Edson, com problema de saúde também, vamos orar pelo Edson, está sentadinho lá, ficou de pé. Pode ficar sentado, Edson. Quem está do lado aí, ó, por favor, monta um grupinho para orar pelo Edson. Vamos lembrar da Ellen, prima da Simone, da Ellen, que a irmã Estela sempre pede.
Chegou a mim também, enquanto eu estava aqui me preparando para o culto da igreja, eu não conheço, mas Deus sabe quem é. Orarmos pelo José Carlos Garcia, conhecido como José Marceneiro. Ele está esperando o resultado de uma biópsia. E chegou o pedido à igreja de que a igreja ore por ele. Assim como vamos orar pela Margarete Brito, sogra da Janaína, e pela Maria da Glória, sogra do Magno. São pessoas que precisam da misericórdia de Deus. Vamos lembrar do Fabrício, que estava dando aula aqui hoje de manhã, para que Deus abra uma porta de emprego para ele. Alguém tem algum pedido que não estava aqui na relação? A irmã Orenita. A irmã Orenita está num processo aí de resfriado já faz algum tempo. Está melhorando devagarzinho. Mais alguém, irmãos? Não? Ninguém? Mais algum pedido que eu não lembrei? Vou pedir para o meu pai vir aqui, ele vai orar por nós aqui, terminando esse culto, apresentando esses pedidos diante de Deus, agradecendo a Deus por esse momento, e o senhor termina o culto para a gente com a bênção apostólica. Tá bom? Amém. Não sei se vocês já perceberam, olhe para o lado. Olhe para trás um pouco. Perceberam a pessoa mais importante? Vocês não estão vendo. Está aqui. O Espírito Santo está aqui. Acreditamos que Ele está aqui. Na nossa igreja tem havido e realizado Deus muitos milagres. Curas de pessoas cancerosas. Certa vez reunidos, somente as irmãs na igreja de Jundiapeba, Deus ressuscitou um adolescente que chegou morto na igreja, em óbito. Jesus ressuscitou. Esta semana, a doutora Sandra, uma advogada bem conceituada em Mogi das Cruzes, ligou para mim e para minha filha pedindo oração, chorando. O filho passou por um infarto e um aneurisma. E foi internado, ficou 3 dias internado. No 3º dia, os médicos fizeram o exame e disseram: não tem nada, rapaz, vai embora, está de alta. E o próprio médico falou para eles: foi um milagre. Então, quando nós oramos, nós temos que crer, acreditar e pedir àquele que tem poder para isso. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador? Todos nós. Mas você o tem como doutor? Como médico dos médicos? Advogado dos advogados? Vamos orar a Ele e pedir ao doutor Jesus Cristo, como médico, que possa curar as pessoas enfermas. E ao doutor Jesus Cristo como advogado, que possa resolver causas judiciais se houver no meio. Amém? Amado Deus e Pai, estamos neste momento unindo a nossa oração, unindo, Pai Celestial, as nossas preces diante do Senhor, o nosso clamor, em favor de todas as pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, que estão passando e enfrentando momentos de enfermidades, seja ela de natureza física, emocional ou espiritual. Estamos entregando nas mãos de doutor nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assuma, Senhor, este compromisso com essas pessoas, pois o Senhor é aquele que tem poder para realizar o milagre, para realizar a cirurgia, sem deixar nenhuma marca, pois o Senhor tem poder no milagre. Alcance neste momento as pessoas presentes e aqueles que não estão, mas pediram oração. Doutor Jesus Cristo, como advogado dos advogados, entregamos em tuas mãos as causas judiciais, trabalhistas e civis, nas tuas mãos. Assuma, Senhor, esse compromisso, abençoando os advogados humanos e atendendo o pedido daqueles que necessitam de uma ação respondida da parte do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós pedimos e oramos ao Pai, usando o nome do Dr. Cristo como médico e advogado e também Salvador. E pedimos ao Espírito Santo
Espírito Santo de Deus, o Senhor que tem as mãos, que é fogo consumidor. O fogo das tuas mãos não deixa cinzas, consome tudo que o Senhor tocar. Mexa agora, entra com essas mãos poderosas, no mais profundo do íntimo, do físico, do estado espiritual e emocional da pessoa, que precisa, Senhor, na minúscula, pequena célula do corpo, aonde inicia essa mal, onde inicia essa enfermidade. Coloque as tuas mãos e queima. Queima em nome de Jesus Cristo. Queime em nome de Jesus Cristo com o fogo do Senhor, com a brasa do altar. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja e esteja na vida de todos aqueles que amam, adoram e servem o Senhor em espírito e em verdade, hoje, para toda a eternidade. Quem concorda, dizemos juntos, amém. Deus abençoe, uma boa semana para você, muitas bênçãos, vitórias, em nome de Jesus. Amém. Acho que tem mais alguma coisa para acontecer antes da última música. Pois é, esqueci. Vamos brincar de vivo ou morto? Vamos. Só os pais em pé. Só os pais em pé. Filhos e adolescentes e esposas. Só os pais em pé. Filhos e filhas, ou se o seu filho ou a sua filha não está aqui, a esposa, ou quem estiver com você, se não houver ninguém, alguém da igreja, corre lá atrás e pega uma lembrancinha para os pais da igreja. Estava esquecendo, gente. Corre, gente, correndo. As crianças voltaram sim. Vai dar tempo. Vamos lá, gente, correndo. Isso é uma pequena lembrança da igreja para os pais. Pastor Claudinei, por favor, fique em pé, o senhor é pai. Priscila, corre lá e pega para ele lá a lembrancinha lá do Claudinei. Alguma filha aí sobrando, ó, leva para o pastor Claudinei lá. Último aviso enquanto os irmãos voltam para os seus lugares. O Isaac e a Camila estão lá fora expondo o material da livraria evangélica dele. Dê uma olhada no livro, certamente você vai encontrar algo ali que pode edificar a sua vida. Vamos juntos terminar esse culto louvando ao Senhor? Vamos cantar. Amor
Deus, bom final de domingo, feliz Dia dos Pais.